Graça e paz a todos, tudo bem? Meu nome é Anderson, presbítero é a função pela misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa começa a chamar o seu próprio nome pelo cargo, isso não é legal. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que Deus me deu. Fala muito comigo e Ele vai falar contigo. Se você não se identificar nessa palavra, alguém que você conhece, e não faça isso por indireta, mas faça por sentir de Deus esse texto e compartilha por alguém. Compartilha com alguém, mande para familiares, parentes. E eu já quero fazer um pedido em especial para você. Se Deus falou contigo, dê um amém aqui. Por favor. Eu quero saber quem está me vendo, eu quero saber quem está sendo alcançado por essa palavra. Não fique intimidado, não fique preocupado se você está dando mídia para as pessoas. Isso é bobagem. Isso é bobagem, porque quando eu faço os meus conteúdos, eu não estou preocupado com visibilidade, eu estou preocupado em fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Ontem um casal me procurou e começou a falar de relacionamento, me pedir conselhos. Eles foram ovelhas minhas, foram membros meus há 11 anos atrás, e eles falavam de um monte de coisa e me faziam um monte de pergunta e tal. Eu parei um pouquinho com a minha caixinha de perguntas lá do Insta, e foi muito legal porque eu falei para eles, eu tenho pregado nas mídias sociais. A média de pessoas que eu alcanço aqui no YouTube, uma média de 50 a 60 pessoas. A média de pessoas que eu alcanço no Kawaii, 600 pessoas a 1.200 pessoas. A média de pessoas que eu alcanço no TikTok é 200, 300 pessoas. E o retorno é muito legal. Né? É muito legal, porque a Bíblia diz de por todo mundo pregar o Evangelho. A forma que eu tenho ido para o mundo é essa daí, ó. E tem sido bem legal. Se você não me segue nas minhas mídias, no final vai ter os meus canais aí, e também na minha bio tem aí. Lucas capítulo 19, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos. Ele era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. E correndo adiante, viu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, ou quadruplicado. Disse Jesus: Hoje veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém? Vamos lá. Número 1. Zaqueu vem de justo. A tradução de Zaqueu é o justo. Publicano era aquele que trabalhava para o governo romano. Ele cobrava impostos. Há quem diga que ele pessoalmente não cobrava porque ele era chefe. Então, algumas pessoas cobravam por ele, entre eles Mateus. Então, você já começa a imaginar aí comigo como que era a relação de Jesus Cristo com os apóstolos e como era a relação de Jesus Cristo quando, de repente, ele vai ter esse encontro com Zaqueu e um dos funcionários de Zaqueu está lá entre os apóstolos. Imagina o burburinho, a murmuração entre eles lá tocando Mateus. Mateus, isso aí não é o teu chefe que você tanto falava? É, ele mesmo. E Jesus Cristo quer que a gente vá na casa dele. Ponto. Eu não vou parafrasear muito nisso, porque eu quero ser objetivo. Eu quero que esse vídeo dure 10 minutos, 12 minutos no máximo. Eu não sei que Jesus Cristo mande lá para frente, não tem problema nenhum. Mas é que eu quero que você fique até o final, porque o final é a cereja do bolo. Enfim, eu quero intitular esse texto. Eu quero intitular essa ministração em Jesus Cristo só abençoa
aquele na qual ele se identifica. Sim. Jesus Cristo só abençoa aquele na qual ele se identifica. O primeiro texto do livro de Salmos, que é um dos livros mais importantes da Bíblia, vai dizer: bem-aventurado. Bem-aventurado que é feliz. Lembra? Eu tenho um vídeo sobre isso. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no meio dos pecadores, nem se assenta na roda dos conhecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite. Zaqueu significa o quê? Lembra? Justo. O que é que Jesus Cristo é? Justo juiz. Ele é justo. Ponto. Você já prega a primeira similaridade. Segunda similaridade. Livro de Levíticos vai dizer que algumas características eram necessárias para se ser um sacerdote, para ser alguma coisa. Entre elas era ter uma boa aparência, ter um bom aspecto físico. Tinha uma estatura, tinha todo um trajeto, não podia ter narigão, tinha um monte de coisa aí que não podia ter. Tinha que ser um perfeito homem para ser obreiro, sacerdote de Deus. Zaqueu, ele não tinha atributo nenhum para isso. Em Isaías 53, versículo de número 2, sabe o que vai dizer? Que Jesus não tinha parecer e nem formosura para que o desejássemos. Ponto. Zaqueu era chefe, Jesus era chefe. Zaqueu tinha pessoas que ia de porta em porta em nome dele. Jesus Cristo, capítulo de número 10 do livro de Mateus, vai dizer que ele mandou 12 discípulos em nome dele de porta em porta. Ponto. Jesus começa a olhar para aquele camarada e fala: pô, esse aí deu match, esse bate comigo. E sabe qual que foi o segredo do sucesso de Zaqueu? Sabe qual foi o segredo do sucesso de Zaqueu? Ele teve humildade para achar alguma coisa que fugisse dos seus recursos. Ele tinha dinheiro, ele tinha notoriedade, ele tinha recursos, ele tinha condições, ele tinha possibilidade de fazer o que ele quisesse. Ele podia montar um palanque ali, ele podia gritar em alto som: todo mundo, porque a multidão atrapalhava ele, todo mundo que está entre mim e Jesus, se sair da frente e deixar eu chegar até nele, está isento de impostos até o resto da vida. Ele tinha poder para isso. Então ele chegaria fácil em Jesus. Mas quem procura facilidade se afasta de Jesus, não se aproxima. Então Zaqueu, o que é que ele faz? Ele abre mão de todos os teus recursos, de todas as suas condições, de tudo aquilo que o favorecia para se aproximar daquele que o favoreceria mais. Então às vezes você precisa dar um passo para trás para ganhar um na frente. A Bíblia vai dizer que os humilhados serão exaltados. Então o que é que Zaqueu fez? Ele falou: eu preciso tirar minha mão para ele pôr a dele. Eu preciso me esvaziar de mim para me encher dele. Eu preciso sair de mim para que ele tenha a oportunidade de trabalhar na minha vida. Então o que Zaqueu fez? Ele tirou tudo que era dele para que Jesus Cristo tivesse a oportunidade de trabalhar. Então ele saiu de cena para que Jesus Cristo entrasse em cena. E aí ele encontra aquela figueira que ele fala: poxa, agora a casa caiu. Por quê? Porque se ninguém sobe nela é porque não dá, ou porque não quer, ou porque ela não presta. Quando ele começou a falar da figueira, sabe quem ele viu? Ele. Eita! Você sabe por que você não gosta de tal pessoa, ou não gosta disso, não gosta daquilo? Porque você se identifica. Note que a maioria das pessoas que você critica tem atributos teus, se parecem com você. Eu me lembro que uma vez eu seguia um rapaz no Instagram, e tudo que ele postava eu cornetava por dentro. Eu não comentava, não fazia, porque isso aí não é legal. Mas por dentro eu falava: pô, quem esse cara acha que ele é? Pô, esse cara acha que ele é estrelinha? O cara nem tem seguidor. Ninguém segue o cara. E o cara fica aí querendo dar uma de estrelinha, coloca roupinha pra postar vídeo, quer falar diferente, quer fazer gestinho, quer fazer... E depois eu falei, poxa, esse cara parece alguém que eu conheço. Ou pelo menos eu acho que eu conheço. E aí eu comecei a apertar. Esse cara parece comigo. E aí eu quero falar uma coisa pra você da parte de Deus. Eu sinto Deus aqui de uma forma tão forte nisso que eu vou falar. Esses dias eu fiz uma postagem, acho que foi até ontem, no status do WhatsApp. Eu não gosto de postar status do WhatsApp, não gosto. Mas eu coloquei, eu senti na hora, eu fui participar da Santa Ceia, peguei o cálice e tal. E talvez tenha um lado meu que tenha feito isso por jogar indireta para pessoas que eu gosto, que ficam postando coisas que não tem necessidade. E eu não sou de cornetar ninguém, mas quando você gosta, você se incomoda e você fala. Quando você não gosta, você ignora. Agora, quando você gosta, você fala. E eu não tive estrutura para falar diretamente, então aproveitei a oportunidade. Foi uma série de coisas que passou na minha mente naquele momento, mas na verdade o principal foco não era indireta, era falar de mim mesmo. Então eu coloquei, porque eu ia muito para academia e ficava, pum, postava. Eu ia pedalar, pum, postava.
né? E aí vinha as curtidas, vinham as reações e tudo, e aquilo enchia meu ego. E eu me sentia um macho man, super alfa, eu me sentia um metrosexual, e eu falei, caraca, mano, isso não me enchia, isso não me preenchia. Zaqueu era rico, mas aquilo não preenchia ele. Zaqueu tinha fama, mas aquilo não preenchia ele. E aí eu quero dizer para você que é midiático, E foi o que eu postei ontem. Tudo que você divulga é o que você quer vender. Não é assim? Quando você coloca um produto numa prateleira, por que você coloca? Você quer vender. Então tudo que você divulga é o que você quer vender. Você não coloca nada na prateleira que você não queira vender. Ah, é só uma exposição. Exposição do que não é vendido é museu. Museu é a exposição daquilo que não é para ser vendido, é só para ser olhado ou admirado. Então você vai lá e coloca lá uma coisa velha, morta ou antiga, para que seja lá, para que as pessoas fiquem remoendo aquilo, falando, nossa, era assim os dinossauros? Nossa, era assim não sei o quê? Nossa, era assim não sei o quê? Era assim. Então, fora isso, você divulga. Ou, quando você divulga alguma coisa, também tem um outro objetivo, esperar que as pessoas encham o teu ego, que as pessoas te inflamem, para que as pessoas te encham, para que as pessoas te encham de elogio. Então, para isso que você muitas vezes divulga. Olha como meu peitoral é bonito. Aí vai lá e pum, sem querer deixa aparecer o peitoral. Olha como minhas pernas é bonita. Aí sem querer a perna aparece. Olha como o meu glúteo é bonito. Aí sem querer aparece o glúteo, ou literalmente, ou de forma explícita. Uma garota de programa, ela vende corpo, então ela divulga. Um garoto de programa, ele vende corpo, então por isso ele divulga. É o produto dele, é o produto dela. Certo ou errado, eu não quero falar disso. Eu tenho vídeos falando sobre isso e você vai se assustar com a minha opinião. Então, tudo que você divulga é o que você quer vender. O que eu quero trazer com isso para você é que você é mais do que esse corpinho bonito que você divulga. Você tem um coração maravilhoso. Você é mais do que esse peitoral, do que essas pernas, do que esse glúteo que você divulga. Você tem uma inteligência maravilhosa. Você tem um caráter maravilhoso. Zaqueu, ele não tinha parecer nem formosura. Pô, tinha alguém parecido com ele, que é em Jesus. Sabe como é que Jesus Cristo nos fez? Lá no começo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Pensa o seguinte, o que você divulga, Jesus Cristo divulgaria? O que você propaga, Jesus Cristo propagaria? O que você mostra nas suas mídias sociais, Jesus Cristo mostraria? Você consegue imaginar Jesus Cristo dançando do jeito que você dança nas mídias sociais? Você consegue imaginar Jesus Cristo expondo o corpo dele como você expõe nas mídias sociais? Você consegue imaginar isso? Você não precisa disso, você não vive disso. Não é o teu ganha-pão, não é o teu corpo. Teu corpo não é o teu ganha-pão. Não é o que vai dar sustento para você, para teu marido, para os teus filhos, para sua filha ou para sua esposa. Não é. Não é isso. Agora, se você quer compartilhar um momento de alegria, o momento de alegria é o ambiente, não é o detalhe do teu corpo. A não ser que você queira vender detalhe do teu corpo. A não ser que você viva disso. Aí eu não sei, de repente eu não estou sabendo. De repente Jesus Cristo também não está sabendo, porque Jesus Cristo ele nos fez de um jeito e ele imagina nós daquele jeito, não do jeito que nós mesmos nos imaginamos. Ah, mas Jesus Cristo é onisciente, onipresente, onipotente. Sim, ele é, mas às vezes ele se faz de não. Porque você imagina se Jesus Cristo levasse a sério tudo que nós fazemos. Imagina se ele nos punisse por tudo aquilo que nós fazemos. Porque quando a gente faz uma boa ação, nós queremos uma estrelinha na testa, um carimbinho no caderno e um prêmio no final do ano. Passei de ano, quero uma bike. Fiz certo, quero parabéns. E quando você faz de errado, você merece ser punido? Então toma cuidado. Porque uma das características de Zaqueu era o justo. E Jesus Cristo é justo. Toma cuidado. Então, muito cuidado. Para que Zaqueu fosse abençoado, o que ele fez? Ele se transformou naquilo que Jesus Cristo projetou ele para ser. Jesus Cristo era rico lá no céu, veio virar pobre na terra. Era santo lá no céu, veio virar pecador na terra. Jesus Cristo virou pecador, sim. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ele assumiu a identidade minha e sua. Tá? Por isso que ele morreu da morte mais miserável que se tinha na época, que era a morte de cruz. Entre as mortes que foram descritas lá no livro de Levítico, a principal de todas era a morte de cruz. E ele assumiu essa morte por você, por mim. Para que nós não morrêssemos, ele morreu. Então, ele assumiu a nossa identidade. Por quê? Porque quando nós fomos projetados para ser igual a ele. E se nós não conseguimos ser igual a ele, ele veio para ser nós. Lá no livro de João diz que no princípio era Deus, estava com Deus. Ele foi lá e viveu entre os homens. Então, ele se batizou porque a gente se batizou. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve sentimento, ele teve tudo que nós tivemos. Ele virou 100% homem.
E sabe por que ele fez isso? Para que ele mostrasse, para mostrar para você que é possível rejeitar o pecado. É possível rejeitar o mal. É possível dizer não para as paixões que esse mundo nos oferece. Ele fez tudo isso para que nós o seguíssemos. Todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e me siga. Então, para servir a Jesus, é necessária você abrir mão do seu eu, do seu ego, das suas vaidades, das suas vontades, para servi-lo. Jesus Cristo não quer que você seja infeliz, não. Até porque você consegue ser feliz, sim, sendo santo, sendo servo, sendo sincero, sendo franco, sendo a pessoa para a qual ele projetou você para ser. Porque quando ele te arquitetou, ele tinha um projeto para a tua vida. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Às vezes, a gente não entende. Mas quando Jesus Cristo entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu entendeu o que ele precisava. Ele entendeu. Quando Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, ele disse: se alguém eu tenho feito mal, eu vou pagar 4 vezes mais. Tudo aquilo que eu tenho, eu quero repartir entre os pobres. Jesus Cristo olhou para ele e disse: hoje veio salvação para esta casa. Hoje veio salvação para esta casa. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus Cristo encontrou Zaqueu porque Zaqueu encontrou Jesus antes. Jesus Cristo se viu em Zaqueu e por isso Zaqueu foi abençoado. Quer ser abençoado? Deixa Jesus Cristo se achar na tua vida, se ver na tua vida, se enxergar na tua vida. Quando Jesus Cristo ver Ele em você, a tua vida vai mudar, a tua família vai mudar, teu trabalho vai mudar, tua vida sentimental vai mudar, tudo vai mudar. O segredo da felicidade é se transformar naquilo que Jesus Cristo nos projetou para ser. Deus abençoe a todos. Amém.